Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do Galaxy A13, smartphone que foi lançado recentemente aqui no Brasil, com um preço meio salgado, é verdade, R$ 1.799, mas olha, atualmente, acho que menos de um mês do seu lançamento já é possível encontrar o Galaxy A13 por R$ 1.250, um preço bem mais interessante pelo que o aparelho traz. Ele vem equipado com chipset Exynos 850, traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, já está com Android 12 e conta com uma tela Full HD Plus de 6,6 polegadas. Câmera frontal tem 8 megapixels e ele traz 4 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels. Será que vale a pena apostar no Galaxy A13? Olha, é um aparelho muito bom, mas tem alguns pontinhos aqui que ele me incomoda e vou falar de tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha, apesar de termos aqui um Galaxy A13, ele tem muitas características em comum com o Galaxy A32, um aparelho bastante superior. O Galaxy A13 traz aqui um visual bastante semelhante ao Galaxy A32, olha só, pela tampa traseira a gente vê aqui que ele vem com uma peça única, tanto a tampa traseira quanto as bordas são uma peça única feita em plástico e traz o acabamento brilhante. E assim como acontece com a A32, não existe moldura aqui abrigando o conjunto de câmeras traseiras. Os sensores ficam saltados aqui para fora, os 3 principais, enquanto que o flash de LED e o quarto sensor ele fica aqui rente à tampa traseira. Visualmente é bem diferente, bem interessante aqui. Eu acho que nessa geração o Galaxy A13 ganhou em relação à geração passada, o Galaxy A12. E falando em ganhos, né? Essa geração também está mais potente, trazendo um chipset mais poderoso, já vem de fábrica com Android 12, a tela agora tem resolução Full HD+, então ele traz algumas novidades interessantes em relação à geração anterior. Ele lembra bastante o Galaxy A32, mas é um aparelho maior, isso porque ele tem uma tela de 6,6 polegadas. E ele tem aqui uma espessura de 8,8 milímetros e um peso total de 195 gramas. Honestamente, parece ser um aparelho até mais pesado. Segurando aqui o Galaxy A32, a sensação que eu tenho aqui é que ele é mais pesado do que realmente é. E aqui mostrando os detalhes, nessa lateral temos os botões de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga, ele fica aqui na lateral do aparelho. Na parte superior temos apenas um microfone. Na parte inferior temos a entrada P2 para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e o único alto-falante externo, já que esse aparelho traz áudio mono. E aqui nessa lateral temos a bandeja. Deixa eu tirá-la aqui. Tem um chip dentro? Não, ainda bem, senão ia cair. Tá aqui, ó, temos um total de 13 slots, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória aqui no Galaxy A13. A tela cresceu nessa geração, agora são 6,6 polegadas, a resolução também aumentou, são 2408 por 1080 pixels, ou seja, a resolução Full HD+. Mas a taxa de atualização permanece nos 60 Hz, um ponto negativo, gostaria que ele tivesse pelo menos aí uma taxa de atualização de 90 Hz para garantir uma interface mais suave e também mais fluida. E aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, que são muito bons, apesar de ser uma tela LCD com painel PLS, não uma tela AMOLED. E aqui no recorte fica a câmera frontal de 8 megapixels com abertura de 2.2 e por aqui vocês podem ver melhor também as bordas da tela. Acho que a crítica só fica mesmo para a borda inferior, que é um pouquinho mais espessa. Então temos aqui um bom aproveitamento da área frontal, mas a borda inferior é um pouquinho maior do que a gente gostaria. E reparem como as bordas aqui, elas fazem parte da tampa traseira, inclusive elas têm aqui um leve arredondamento. E aqui mostrando o sensor de tais, vamos testá-lo. Normalmente os sensores digitais dos aparelhos da Samsung não costumam ser muito rápidos, mas são bastante precisos. E é o que está acontecendo aqui com o Galaxy A13. Ele não é muito rápido para desbloquear, mas é sempre bastante preciso. E temos aqui também o desbloqueio facial. E mesmo com a luz forte vindo aqui da janela, ele costuma ser bastante rápido para poder fazer o desbloqueio. Aqui mostrando o áudio para vocês, que é mono, tanto que eu consigo abafar completamente tampando aqui o alto-falante inferior. A qualidade tá boa, hein? Eu não sei, mas tive a percepção no unboxing que o áudio não era tão bom. Estava aqui no estúdio preparando o conteúdo para gravar a análise completa tá com bom desse áudio, carinha hein? Gostei aqui o da Galaxy qualidade. S22, que já vou adiantando para vocês, tá excelente. E aqui mostrando o display de 6,6 polegadas rodando os vídeos. E os ângulos de visão são muito bons, tá aqui mostrando para vocês. Lembrando que é um painel LCD PLS e a resolução é Full HD+, 2408 por 1080 pixels,
com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 60 Hz. Ele traz a câmera frontal em um recorte formato de gota e a borda inferior acabou sendo um pouquinho espessa. O Galaxy A13 já vem de fábrica com Android 12 e com a interface One UI 4.1. Na verdade, é uma versão mais simples da One UI, chamada de One UI Core 4.1. Isso porque alguns recursos foram retirados aqui da One UI, como por exemplo a tela Edge e também o Always On. Obviamente o Always On não estaria presente de qualquer jeito aqui no Galaxy A13, já que ele traz uma tela LCD PLS, e o Always On precisa de telas AMOLED para poder funcionar. Aquele recurso que mostra a data, a hora, as notificações mesmo com a tela desligada. Mas infelizmente a tela Edge, que é aquela barrinha lateral que te dá acesso a atalhos de aplicativos, atalhos para a tela dividida, bússola, régua, infelizmente ele não está presente aqui no Galaxy A13. Mas esses são os únicos recursos importantes que estão ausentes aqui. Os demais recursos da One UI estão presentes aqui no Galaxy A13, como modo de tela dividida, modo de janela pop-up, onde você transforma os aplicativos em janela para poder executar por cima de outros apps, e dá para você ter vários aplicativos utilizando a janela pop-up, suporte ao tema escuro, atalho para ativar a câmera dando 2 toques aqui no botão liga-desliga, dá para você acionar a câmera e até mesmo alternar entre câmera frontal e câmera traseira dando 2 toques aqui no sensor de tais, que também é o botão liga-desliga. Ele traz suporte aos Dual Apps e também temos suporte à paleta de cores. Quando você muda o papel de parede, é possível que os ícones dos aplicativos da própria Samsung fiquem com a mesma cor aqui, combinando com o papel de parede, assim como acontece também com a barra de notificações e com os ícones do menu de configurações e com as barras de funções. Todos eles vão seguir aqui o papel de parede, vão combinar com o tema de fundo. É um recurso do Android 12 com a interface One UI 4.1 e ele está presente aqui no Galaxy A13. E os aplicativos também têm uma boa velocidade de abertura. O Gmail, o YouTube, o aplicativo de mapas, sempre que você faz a abertura, ela costuma acontecer de uma forma bastante rápida. Mas existe um pequeno problema aqui com a interface do Galaxy A13. Acontece que ela apresenta engasgos com uma frequência maior do que eu gostaria. Sempre que você está utilizando a interface, você percebe que em alguns momentos a interface apresenta algumas travadinhas, alguns engasgos, não fica tão fluida, ela diminui a fluidez e infelizmente isso acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria. E por que isso acontece? Afinal de contas, o Exynos 850 traz um bom desempenho, o aparelho ainda conta com 4 GB de memória RAM, traz boas características técnicas e acredito que a interface não deveria apresentar tantos engasgos assim. Mas tenho aqui as minhas suspeitas. Eu acredito que um dos fatores que acabou influenciando isso é a tela agora com resolução Full HD+. Quanto maior a resolução da tela, mais pontos, mais pixels o chipset precisa processar e isso demanda mais poder de processamento. Então, se o Galaxy A13 tivesse uma tela com resolução HD+, acredito que o desempenho seria melhor. Com a tela com resolução Full HD+, temos aqui mais detalhes na imagem, mas isso demanda mais poder de processamento e acredito que acabou afetando o desempenho do aparelho, mesmo utilizando a interface e os aplicativos, sem considerar os jogos. E a minha outra suspeita está no armazenamento. Não na quantidade, já que esse aparelho vem com bastante memória, possui 128 GB, mas sim na sua velocidade, já que ele utiliza o padrão eMMC 5.1, que costuma ser mais lento do que o FS 2.1, 2.2, que normalmente é utilizado em aparelhos intermediários. Então acredito que trazer uma memória de armazenamento um pouco mais lenta também acabou afetando a performance. Mas como eu falei para vocês, o aparelho é rápido para abrir os aplicativos, normalmente ele tem um bom desempenho também durante o uso, mas com uma certa frequência ele apresenta engasgos quando você vai baixar a barra de notificações, ou vai abrir a gaveta de aplicativos, as pastas, ou quando você abre o Gmail e começa a rolar pelos e-mails. Nesses momentos ele costuma apresentar alguns engasgos durante o uso. Agora, curiosamente, a performance em jogos aqui no Galaxy A13 até que é muito boa. Esse aparelho consegue rodar games como Asphalt 9, com uma boa fluidez e também com bom nível de gráficos. Ele consegue exibir mais detalhes do que o modo mais básico. Acredito que o grande responsável seja também a GPU, que equipa o chipset Exynos 850, a Mali G52. Além dessa GPU, o Exynos 850, que é um chipset fabricado pela própria Samsung, traz 8 núcleos da série A55, rodando até 2 GHz. Infelizmente ele não traz núcleos de performance da série A75 ou A76, mas ainda assim o Exynos 850 consegue garantir uma boa performance
fácil na maior parte do tempo. Minha única ressalva é em relação aos engasgos aí durante o uso da interface, conforme eu já falei para vocês. Mas os jogos até que rodaram bem, infelizmente às vezes eles também apresentam um pouquinho de engasgos aí durante o gameplay, mas é algo mais raro de acontecer. Normalmente o A13 apresentou um bom desempenho aí rodando os jogos, considerando a categoria de preço desse aparelho, e rodou aí Shodogun Legends, o Call of Duty, o Asphalt 9, Marvel Revolutions, todos eles com bom desempenho. A bateria tem 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 15 watts. E com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy A13 gastou 3% de bateria durante 1 hora de ligação, 7% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, 3% gravando o vídeo de 10 minutos com o aplicativo de câmera e navegar no GPS durante 1 hora gastou 8%. Acredito que foram bons números e a bateria, dependendo do seu perfil de uso, deve durar entre 1 e 2 dias. O Galaxy A13 traz o Wi-Fi Dual Band, suporte às redes de 2.4 e 5 GHz e vem com GPS, mas infelizmente ele não conta com NFC. E agora vamos falar das câmeras. O Galaxy A13 traz 4 sensores traseiros. O principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8, ele traz lente ultra-wide de 5 megapixels com abertura de 2.2 e mais 2 lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma para macro e outra para profundidade. E a câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.2. O Galaxy A13 consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo, com a lente principal ultra-wide e com a câmera frontal. A lente macro só pode ser utilizada para fotos, ela não funciona para vídeos e é uma câmera bastante simples, com foco fixo, com resolução de apenas 2 megapixels, então não espere fotos de qualidade de outro mundo aí com a câmera macro do Galaxy A13, mas espere a mesma qualidade de outros aparelhos, já que a maioria traz essa configuração, 2 megapixels com abertura de 2.4 e foco fixo. Aqui o destaque do Galaxy A13 acaba sendo mesmo a câmera principal de 50 megapixels, que se sai muito bem para fotos e para vídeos. Mesmo em ambientes com pouca luz, considerando a faixa de preço desse aparelho, eu acredito que o Galaxy A13 conseguiu entregar bons resultados, apesar de não trazer estabilização de imagem para as gravações. Aliás, nenhuma das câmeras traz estabilização de imagem para os vídeos, então se você filmar caminhando, as filmagens vão balançar bastante, vai ficar bastante tremido se você gravar caminhando, por exemplo. Todas as câmeras trazem suporte ao modo HDR e a lente ultra-wide e câmera frontal são muito boas para você fotografar em ambientes com bastante luz durante o dia. Já em situações de pouca luz, câmera frontal e câmera traseira conseguem se sair bem. Já em ambientes com pouca luz, apenas a câmera traseira se sai muito bem. Um ponto negativo do Galaxy A13 é que ele não traz suporte ao modo noturno, algo muito estranho para um aparelho que vem com uma câmera principal de 50 megapixels. Acredito que a Samsung poderia ter implementado esse recurso no Galaxy A13. Em todo caso, ele consegue fazer boas fotos em situações de pouca luz com a câmera principal, mas esquece utilizar a lente ultra-wide ou a câmera frontal em situações com pouca luz, porque com essas lentes o A13 deixa um pouquinho a desejar. E para filmagem, somente a principal consegue um bom resultado em ambientes com pouca luz. A lente ultra-wide e a câmera frontal não consegue capturar muitos detalhes nem muita luz, sendo indicadas apenas para ambientes com bastante luminosidade. Agora a pergunta mais importante aqui desse vídeo, vale a pena investir no Galaxy A13? Olha, como acontece em todo lançamento, não vale a pena pagar os R$ 1.799 aí, que era o valor de lançamento aqui do Galaxy A13. Mas hoje já é possível encontrar esse aparelho até por R$ 1.250 à vista e até mesmo a prazo. Aí já achei um valor bastante interessante, afinal de contas você estará pegando um aparelho com bom preço, com boas características técnicas e também com o Android 12, o aparelho já vem com o Android 12 de fábrica, traz aí uma bateria com uma boa duração, então acredito que pela combinação do preço atual com o conjunto aqui do Galaxy A13, já vale a pena comprar esse aparelho, apostar nesse aparelho. A única ressalva é em relação aos engasgos durante o uso da interface, algo que acontecia com o Galaxy A32 e infelizmente também acontece aqui com o Galaxy A13, com uma frequência maior do que eu gostaria. Afinal de contas, praticamente todos os aparelhos de entrada costumam apresentar um pouquinho de engasgos quando você está utilizando a interface. É algo mais ou menos comum, mas aqui no Galaxy A13 ele está acontecendo com um pouquinho mais de frequência do que eu gostaria. E mesmo trazendo um recurso como o RAM Plus, que permite utilizar parte do armazenamento como memória interna, ainda assim o Galaxy A13 está apresentando um pouquinho de engasgos aí durante o uso da interface.
Mas exceto por essas ressalvas, acredito que sim, por R$ 1.250 vale a pena sim já apostar no Galaxy A13 e acredito que ele ainda tem espaço para ficar mais barato. Acredito que esse aparelho deva chegar aí próximo aos R$ 1.100 aí com o passar dos meses. Mas acredito que já vale a pena apostar no Galaxy A13 custando aí R$ 1.250. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!